Olá, meus queridos telespectadores, estamos aqui diante do assunto de aterosclerose, doença arterial coronariana crônica, beleza? Estamos evoluindo, olha aí, ó, a brincadeira para onde está indo, certo? Estamos agora produzindo slides, certo? Então isso aqui é basicamente um resuminho que eu faço, né? Testando todos os métodos de estudo possíveis, esse aqui eu gostei, fica aparecendo várias flashcards, beleza? Eu acho que vamos gostar, vamos nos divertir aqui, entendendo, compreendendo esse assunto tão interessante. Vamos lá. Oh, yeah. Vamos falar primeiramente da aterosclerose, certo? Vou deixar claro que eu só li esse assunto uma vez para produzir isso aqui. E agora eu vou ver se eu consigo lembrar das coisas. Então algumas coisas vão ficar bonitinhas. Você vai junto comigo tentando. Você já estudou, obviamente, o assunto, né? Você não está aqui aleatório. Então você vai tentando responder junto comigo, beleza? Vamos lá. Quais os fatores de risco para aterosclerose? Quais os modificados? Então vamos tentar lembrar dos fatores de risco, né? No próximo slide eu já lembro das imagens que eu coloquei. Eu botei várias imagens para tentar lembrar. Então tem um cara gordo fumando. Então a gente lembra da obesidade, a gente lembra da dislipidemia, a gente lembra do tabagismo, a gente lembra do fato dele ser homem. Então todo homem acima de 55 anos, ele é considerado fator de risco. Aí também tem uma mulher, só que é uma mulher com calor, ela está no climatério, beleza? Com aqueles fogachos. Então, mulheres na menopausa também é um fator de risco, beleza? A gente vai lembrar, tem um cara na cama medindo a glicemia, aí vai ser justamente aí a diabetes, né? Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa. Então tem diabetes, obesidade, dislipidemia, tabagismo, fator genético, né? Então a genética também é importante, são um dos fatores não modificáveis, beleza? E por enquanto é isso. Então, dentre os modificáveis, a gente vai ter justamente a diabetes, né, que dá para tratar, hipertensão arterial sistêmica, lembrar da hipertensão, certo? Quase que eu esqueço. O tabagismo, beleza? E a dislipidemia, né? Assim como a obesidade, sedentarismo, são fatores de risco aí gerais, certo? Mas que obviamente estão tudo relacionados à ideia da síndrome metabólica. O mais importante é a dislipidemia, de maneira mais correta, ok? Show de bola, então esses são os modificados. Vamos ver se eu lembrei. Então tá aqui a imagem, né? Então o cara pedindo pressão, hipertensão arterial. Essa imagenzinha aqui que é para lembrar que é hereditário. O homem aqui deitado, bonitinho, né? Mostrando que ele está aí está com hipertensão. Aqui o gordinho fumando, homem, e a mulher tendo fogacho. Então vamos ver se a gente lembrou de tudo. Sexo masculino acima de 45 anos, eu errei, eu falei 55, então lembrar, 45 anos já é fator de risco para aterosclerose, beleza? Mulheres após a menopausa, hereditariedade, diabetes, tabagismo, hipertensão arterial e dislipidemia. Isso aí tem que lembrar, é justamente tudo que a gente lembra. Diabético, hipertenso, tabagismo e dislipidêmico. Isso aqui é coisa linda, são fatores modificáveis. Dentro dos não modificáveis, a gente vai ter justamente a idade, o sexo e a hereditariedade, beleza? Show de bola? Deu para lembrar, né? Sigamos, né? Então, qual o fator mais importante? Então, a gente tem que lembrar que o fator mais importante é um fator não modificável, que é justamente o que? O envelhecimento. Então, quanto mais velho o paciente, mais chance ele tem de desenvolver uma placa de ateroma. Obviamente, os demais fatores vão aumentar a prevalência e muito. Só que o fator mais importante é a idade. Você não vai achar uma placa de ateroma num jovem de 20 anos, né? Pode até achar, nunca se pode dizer nunca, mas não é o mais prevalente e é pouco raro você encontrar. Então essa população acima de 45 anos é a população que eu devo me preocupar. Porque a mulher só após a menopausa. Então isso é muito importante, né? Então a mulher após a menopausa, ela não está mais protegida pelo apoio do estrogênio, né? Então o estrogênio ao longo de toda a vida protege a mulher do desenvolvimento de placas de ateromas. A partir do momento em que tem a menopausa, ela começa a desenvolver, portanto, aí esse aumento do risco, né? Então, o fator mais importante que é o não modificável é a idade, porque a mulher só pode aumentar porque ela está protegida por conta dos hormônios esteroides antes. Beleza? Show de bola? Não pesquisei mais a fundo em relação à fisiopatologia dessa lógica, mas é isso aí, beleza? Vamos lá. Quais as funções do endotélio vascular? Então, o endotélio vascular ele exerce uma função diferente apenas do revestimento, beleza? Então, essa parte aí eu acho que eu vou errar um pouquinho. Mas vamos lá. Então, ela tem diversas funções. Um exemplo claro, que justamente é um exemplo que a gente vai dar, inclusive, é justamente o processo de reatividade vascular. Então, o nível de contração vascular é importante, né? Principalmente pela ação daquela substância que a gente chama de óxido nítrico. Então, um tônus vascular é importante. Também outra coisa importante vai ser a questão vai ser justamente o fato da passagem dos leucócitos para o meio externo, né? Então ele consegue ter um controle importante para a passagem dos leucócitos. Também tem relação importante em relação à permeabilidade seletiva para o ambiente extracelular e intracelular, né? Principalmente nos processos inflamatórios.
Outra ação aí do endotélio, produção de substâncias vasodilatadoras, manutenção do tônus capilar, também evitar o processo de coagulação, então ele evita a trombose, né? Permitindo aí que haja a manutenção do fluxo laminar naquela região. Então, lesão no endotélio implica dificuldade do processo, descontrole do processo inflamatório, significa maior perda da capacidade de seletividade, significa perda da capacidade de contração do tônus muscular, significa incapacidade de manter um sangue descoagulado, né? Então, estima coagulação. Então, são esses fatores. Deve ter alguma a mais, mas a gente vai lembrando desse assunto. Essa parte dessa pergunta não é tão importante. Então, vamos lá. Tônus vasomotor, coagulação, né? Fluxo de lipoproteínas para dentro do vaso. Então, isso tem uma relação importante com a questão do LPL, né? A gente vai ver na fisiopatologia a importância do LPL, no sentido de que ele controla essa passagem ou não para dentro do vaso, do meio externo para dentro do vaso, beleza? Crescimento e proliferação celular, então tem essa relação, né? Então a gente precisa de vascularização para a região crescer, para que a célula se mantenha. E reações imunológicas inflamatórias e interação com os leucócitos, beleza? Então isso aqui é bem relevante. Vamos lá. Aí vem a perguntinha, né? O que acontece se aplicarmos acetilcolina no endotélio são e um lesionado? E em um endotélio com colesterol normal e outro... Eita. Com colesterol normal e outro anormal, né? Então, calma. Deixa eu só corrigir isso aqui. Calma, tem spoiler. Isso aqui era para estar colesterol anormal. Você tem uma capa de colesterol ao redor dele, né? E se fizermos a aplicação de nitroglicerina, o que pode acontecer caso esperarmos resposta inflamatória a longo prazo? Essas perguntas parecem meio aleatórias, mas é um experimento que foi explicado durante a aula, beleza? Então foi lá, colocou um pouquinho de acetilcolina no vaso. O que é que você espera num vaso normal, né? Com endotélio normal? Você espera que a acetilcolina faça o que ela faz naturalmente, certo? O que é que ela faz naturalmente? Ela vasodilata essas estruturas, beleza? Endotélio está normal, vasodilata. Show de bola. Só que no lesionado ela vasoconstricgia. Mesma coisa, a lógica com o colesterol nesse ambiente, né? Então o colesterol ele funcionava com a lesão. Então, vasoconstricção, no caso na presença do colesterol, e vasodilatação sem o colesterol exagerado, beleza? Então isso aí é uma introdução da fisiopatologia que a gente vai explicar em breve, né? E se fizermos a aplicação de nitroglicerina, então está relacionado com o tratamento, né? O uso de nitratos para o tratamento dessas estruturas. Então a nitroglicerina, como a gente vai ver, é um dos nitratos, né, que causam a vasodilatação, né, normal. Então a gente faz uma nitroglicerina e esse vaso vasodilata, beleza? Esse vaso dilata, né? Esse vasodilata é ótimo, né? E o que pode acontecer caso nós esperemos uma resposta inflamatória a longo prazo vai ser justamente o aparecimento de uma placa de ateroma toda vez que a gente tem uma lesão endotelial, beleza? Então, vasodilatação natural e vasoconstricção se eu tiver lesão, colesterol. A resposta à vasodilatação é inibida, certo? Por conta de vasoconstricção é inibida. Então, a gente tem a nitroglicerina. E o que acontece depois, justamente quando a gente faz eu coloquei errado, né? A resposta de vasoconstricção que é inibida. E ocorre desenvolvimento de uma placa de ateroma a longo prazo, depois de 4 anos, a gente espera com esse endotélio lesionado, beleza? Justamente porque o endotélio, ele garante com que haja justamente uma boa estruturação, evite trombose e evite o funcionamento da placa. Então, lesionar o endotélio significa provocar justamente aí o aparecimento de placas de ateroma, de doenças cardiovasculares, beleza? Então, a gente não quer lesar o endotélio. E esses fatores de risco são coisas que justamente lesionam o endotélio, beleza? Então isso aí está na lógica da fisiopatologia, certo? Deu para entender? Tem que corrigir algumas coisas nesse slide, tá meio bagunçado. Qual a principal substância responsável pela vasodilatação de controle endotelial, né? Então a principal substância relacionada a essa vasodilatação, obviamente, é o óxido nítrico, né? Então a gente lembra do NO, ele vai ser o grande responsável pela vasodilatação aí do endotélio, beleza? Show. Não sei porque eu perguntei isso aqui. Mas enfim, aqui já tem um spoiler, né? Já botei a resposta. Esqueci de botar o slide da pergunta. Então, a próxima pergunta é justamente quais são os fatores que provocam a lesão no nosso queridíssimo vaso, né? Então, todos os fatores modificáveis que a gente falou provocam, né? E um não modificável. Então, característica hereditária, característica genética. A gente pode ter uma lesão endotelial de caráter genético, né?
A gente pode ter uma lesão de caráter relacionada aí justamente de origem genética. Tem outro que é a presença da chamada homocisteína plasmática. A homocisteína plasmática nada mais é do que um aminoácido garantido pela alimentação. E em alguns estudos mostram que a elevação de homocisteína plasmática promove lesão endotelial e o resultado é justamente o aparecimento de placas de ateroma, mas não é algo consenso. Tem muitas controvérsias relacionadas à homocisteína, né? Outro fator importante é justamente a presença de infecções. Então, algumas infecções que podem ter características sépticas podem gerar lesão endotelial. Um exemplo, inclusive, justamente é uma característica aí das lesões de órgão-alvo, né? Da sepse. Então, presença, por exemplo, de uma herpes pode provocar essa lesão endotelial. A clamídia, se eu não me engano, também provoca isso, né? Eu vou ver depois, mas infecções podem provocar esse processo. Tirando esses fatores, né, que são fatores aí que a gente não citou, os outros são nada mais do que os fatores associados. Então, dislipidemia, né? Então, excesso de colesterol, o excesso principalmente do LDL, low density lipoprotein, das lipoproteínas de baixa densidade, provocam justamente essa lesão endotelial, que está relacionada inclusive com o teste que a gente viu. A hipertensão arterial, né, o aumento da pressão arterial, provoca lesão no órgão-alvo, lesão endotelial, né? Diabetes mellitus, então a presença já gerada dessa glicemia vai provocar justamente aí essa alteração presente. Então, basicamente, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter aí um endotélio prejudicado justamente por conta da oxidação do LDL, ou então o LDL que fica glicosado, né? Então, o LDL modificado por estar aumentado, ou está oxidado, ou está glicosado, né? Que está com excesso de glicose, esse LDL modificado ele também provoca lesão do nosso queridíssimo endotélio. Pressão, dislipidemia, diabetes, tabagismo, né? Então, tabagismo, as espécies reativas de oxigênio produzidas pelo tabaco também vão gerar esse problema. Então, essas são as coisas que provocam lesão endotelial, né? Então, dislipidemia, né? LDL elevado e modificado. Então, toda vez que ela está oxidada ou glicada, ela provoca justamente essa alteração, certo? O tabagismo também, radicais livres, hipertensão arterial, diabetes, como a gente falou, a homocisteína plasmática elevada, esse aminoácido plasmático vindo da alimentação associada com doença cardiovascular. Infecção, clamídia e herpes, lembrei da clamídia, e as alterações genéticas, né? Então, esqueci até de marcar esse aqui também, que está justamente aí, esses marcados são os fatores de risco, né? A diferença é que isso aqui não é modificável, beleza? Mas eu só quis marcar o que estão muito relacionados ao fator de risco, a homocisteína não tinha tanta relação. Não está no fator de risco, beleza? Fisiopatologia, né? Então, para a gente entender a fisiopatologia de forma direta, a gente tem que entender como é que funciona essa interação do endotélio com as estruturas, né? Então, vamos imaginar. Então, o paciente que está lá na presença de fatores de risco, ele está com fatores de risco presentes, certo? Então, ele tem tudo isso. Ele provoca justamente uma disfunção endotelial, beleza? Então, a gente tem uma disfunção endotelial. O que é que ocorre normalmente? Vamos lá. Então, a gente tem aí a passagem de macrófagos, certo? Dos monócitos, quando estão no ambiente intravascular, para o meio externo, para fora do vaso. Na verdade, para fora do vaso não, para dentro do vaso. Então, na própria camada do vaso, né, abaixo do endotélio, a gente tem justamente aí o ambiente que recebe os monócitos. Então, os monócitos eles ficam nessa região, né, do nosso queridíssimo dentro do vaso. Quando eles passam pelo endotélio, eles vão para a região subendotelial, para o vaso, né, especificamente. Nessa região especificamente, eles podem justamente se tornar macrófagos, beleza? Justamente podem formar macrófagos justamente por conta da sua ativação, certo? Mas normalmente a gente tem justamente uma passagem de monócitos natural de dentro para fora, beleza? E aí também a gente tem a passagem do ambiente intracelular, do ambiente intravascular para o ambiente intraparede, né, intramural, do LDL, certo? Do LDL, show de bola? Então, essas duas estruturas passam normalmente pelo ambiente subendotelial. No entanto, o que é que pode acontecer? A gente pode ter uma alteração devido aos fatores de risco que provoca uma disfunção endotelial, uma alteração do LDL e uma alteração do macrófago, certo? Então, com o tempo, começa a surgir um processo inflamatório. Que processo inflamatório é esse? É justamente um aumento do processo de oxidação, certo? Ou glicação do LDL, beleza? Então, esse LDL oxidado, ele tem muito mais chances
de ser recebido com uma estrutura aí que exige um processo inflamatório do que o LDL normal, o LDL não oxidado, beleza? Então, se eu aumento o LDL, isso é prejudicial. Se eu oxido muito o LDL, isso é prejudicial. Se eu glico muito então a glicação do LDL também isso é prejudicial. Então, todos esses fatores já estão associados, beleza? E aí o LDL ele entra no ambiente subendotelial, certo? E aí os manócitos, eles são ativados em macrófagos, certo? E depois eles vão lá e capturam esse LDL, se tornando células esponjosas, também chamado de células de Fohan, certo? Essas células de Fohan, ou células esponjosas, elas são justamente a grande estrutura que vai ser responsável pelo início do processo de aterosclerose, beleza? As células de Fohan, elas vão se organizar nesse ambiente subendotelial e vão formar as chamadas estrias gordurosas, estrias lipídicas, se eu não me engano é esse o nome, né? E essas estrias gordurosas são nada mais do que justamente um acumulado de macrófagos cheios de, 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 de gordura, né? Dessa forma, essas células de Fohan têm mais dificuldade de retornar ao ambiente vascular e o LDL também fica mais localizado nesse ambiente. Tá? Depois que eu formo essa estrutura estriada, com o tempo a gente tem um aumento da quantidade de gordura no ambiente extracelular, beleza? Então a gente tem um rompimento dessas estruturas e maior acúmulo de estruturas aí de resíduos lipídicos no ambiente intracelular. A gente pode ter o aparecimento de calcificação, até justamente que a gente tem o desenvolvimento do que a gente chama de core. O que é o core? É o núcleo lipídico, certo? Caracterizado justamente por uma capa fibrosa que o protege, certo? Aí a gente tem justamente a formação de uma placa de ateroma, ok? Então, basicamente, é um processo que evolui de uma estria gordurosa para uma placa justamente com lipídio no ambiente extracelular e não dentro de uma célula, com formação de um núcleo gorduroso inflamatório e uma capa fibrosa que o envolve, beleza? Vamos ver quais pontos eu esqueci. Vamos lá. Então tá aqui, né? Então basicamente, olha que legal, né? Então a gente tem o LDL no ambiente intracelular, ele passa para um ambiente subendotelial, que está o endotélio, que seria o sangue, né? E aqui a gente tem justamente a passagem do monócito e do macrófago de maneira natural, certo? Um ciclo natural. No entanto, quando a gente tem a oxidação do LDL, né? Então aqui, native LDL, ele passa para um ambiente aqui e ele é oxidado, né? Quando aumenta esses níveis, sim, ele já estimula, por ele estar oxidado, ele estimula a passagem, o recrutamento de monócitos em macrófagos. Depois ele se torna macrófago e o macrófago vai lá e fagocita as células de Fohan, que diminui inclusive o retorno, justamente por conta da injúria endotelial que está acontecendo, beleza? E aí a gente tem o aparecimento das células de Fohan, que vão formar aquelas estrias, certo? Vamos ver se eu falei tudo, então vamos lá. Presença de fatores pró-inflamatórios, disfunção endotelial, oxidação das partículas de LDL mediada por células, ativação de resposta inflamatória, né? Então era bom destacar justamente essa ativação da resposta inflamatória, né? Recrutamento de monócitos do sangue, eles vão se tornar macrófagos, vão fagocitar o LDL oxidado, beleza? E aí eles vão formar células de Fohan. Formação de uma estria de gordura no subendotélio, é a placa inicial, beleza? Migração de células da camada muscular, essa parte eu esqueci de falar e é muito importante, beleza? Então uma característica que se soma aí a formação da estria de gordura é o recrutamento das células da camada média. Então as células musculares da camada média, né, daquele ambiente lá muscular, das células da túnica média, elas acabam justamente por conta do processo inflamatório deflagrado, se mudando justamente para a região subendotelial. Essa modificação provoca a produção de interleucinas e as interleucinas têm uma capacidade inflamatória muito grande, certo? E aí a gente tem a necrose das células de Fohan, que eu esqueci de falar, falei rompimento, mas é necrose, né? Deu mais ou menos. E aí liberação de gotículas de gordura, formação de um núcleo necrótico de gordura, chamado core, beleza? Então é isso que a gente tem, essa é a lógica. Então basicamente é isso que a gente tem de fisiopatologia. Vamos ver se a gente lembra, vamos voltar lá para ver se a gente lembra de todo o passo a passo. Então vamos lá. Nós temos fatores de risco provocando disfunção endotelial,
oxidação do LDL mediado por célula, né? Essa oxidação ela provoca uma resposta inflamatória, recrutamento de monócitos. Esses monócitos transformam macrófagos que fagocitam as células e transformam em células de Fohn. As células de Fohn se organizam e formam uma estria gordurosa. Essa estria gordurosa ela provoca, por conta da reação inflamatória, a migração de células da camada média. Essa migração de células da camada média chega nessa região, provoca a liberação de interleucinas. Essas interleucinas elas vão provocar, portanto, aí a manutenção do processo inflamatório que se segue justamente com a manutenção do processo inflamatório que se segue com a necrose das células de Fohn, liberação da gordura para o ambiente intracelular e formação justamente de um núcleo gorduroso, o famoso core. Núcleo necrótico de gordura. Show de bola. E aí a gente pode justamente seguir, continue a fisiopatologia explicando como essa placa pode prejudicar o vaso e gerar complicações. Então, basicamente, o que a gente está diante? Né? A gente está diante da formação de uma placa que pode crescer para fora ou pode crescer para dentro. Né? Então, tem essas duas possibilidades. Ou ele cresce para fora ou ele cresce para dentro. Geralmente, os que crescem para dentro são ditos estenóticos. Os que crescem para fora são ditos não estenóticos. E eles vão ter algumas características diferentes. Mas ambos podem provocar infarto agudo do miocárdio. Essa é uma característica comum das placas. Né? Essas placas, elas tendem a ter uma característica mais de AM quando elas são chamadas placas instáveis. A gente vai ver características delas mais futuramente, beleza? Mas basicamente essas placas elas vão prejudicar o funcionamento do vaso a partir do momento que elas geram justamente um gradiente de fluxo de uma região para outra, certo? Isso vai fazer com que a aterosclerose ela impeça justamente a manutenção daquele fluxo laminar bonitinho, gera um fluxo turbilionar, gera um gradiente de diferença de velocidades. Isso provoca obrigatoriamente, principalmente quando a gente tem mais de uma alta carga de placa, ou seja, um aumento da quantidade de vasos comprometidos, de placas presentes nesses vasos, né? Chega ao ponto justamente que a gente tem uma diminuição fortíssima do fluxo. Isso vai provocando aí doenças como, por exemplo, a doença arterial periférica, como, por exemplo, a doença arterial coronariana, certo? Essa é a lógica justamente da fisiopatologia, beleza? Essa é a aterosclerose. Então, basicamente, o que é que vai acontecer aqui? O que é que está acontecendo? A gente tem a formação de placa, aqui estão as células de Fohn prejudicadas, a gente tem justamente o que? Uma diminuição do lumen, né? Uma diminuição do lumen, e uma coisa que pode acontecer é justamente a placa romper. Ao romper, o que é que ela provoca? Ela provoca a liberação de grande quantidade de células, de grande quantidade de partículas, de grande quantidade de gordura, principalmente aí de fatores pró-inflamatórios. Isso gera justamente a formação de um trombo. Esse trombo ele tende justamente aí a estenosar a artéria que ele está relacionado. Se essa região tiver, por exemplo, numa carótida, o resultado vai ser, por exemplo, a formação de um infarto agudo do miocárdio. Então isso pode acontecer, certo? Então, o trombo cresce para fora ou para dentro, prejuízo ou não ao fluxo, beleza? Então, o fluxo ele pode estar prejudicado ou não. As que crescem para fora geralmente não prejudicam o fluxo. As que crescem para dentro geralmente prejudicam o fluxo, né? Então, a gente tem o risco de rompimento, liberação de fatores pró-trombóticos e justamente exposição do espaço subendotelial, que eu esqueci de falar essa parte. E aí a gente tem o risco de trombose, oclusão do vaso, né? Que é o processo mais complexo, e a AM morte. Então, essa é a forma com que a placa ela pode complicar, né? Então, a gente tem a placa formada lá com núcleo de glicose, um negocinho de fibrose em cima, uma capa fibrótica em cima, que pode ser fina ou grossa. Essa é uma placa de ateroma. Essa placa ela pode complicar, provocando oclusão, prejuízo ou não ao fluxo, pode romper, libera fatores protrombóticos, libera aí o espaço subendotelial, e isso vai justamente garantir a formação de um trombo, oclusão do vaso e a AM morte, certo? Qual a principal diferença do quadro clínico da placa que cresce para fora da que cresce para dentro? Então, basicamente é isso, né? A placa que cresce para fora, ou seja, quando tem justamente uma recompensação do tamanho do vaso, no sentido de compensar o tamanho da placa, um remodelamento da oclusão valval, a gente tem uma placa que cresce para fora. Essa placa geralmente ela é oligossintomática, ela não provoca estenose, ela não provoca diminuição do fluxo, ela não provoca isquemia, não provoca angina, certo? Ela geralmente se caracteriza por quê? Ser oligossintomática, né? E aí, ou assintomática totalmente, e a única manifestação que pode acontecer, já que ela tem o mesmo risco de rompimento da placa que cresce para dentro,
é o processo de IAM, certo? Então, é uma placa mais perigosa. Enquanto as que crescem para dentro, elas têm a demonstração de angina estável, né? Ela tem fatores isquêmicos, ela vai ter alteração do teste ergométrico, né? Ela consegue ser identificada através justamente de um ecocardiograma, como a gente vai ver, beleza? Mas esse quadro clínico ele vai ser justamente bastante diferente, né? Importante. E ela tem características diferentes, né? Geralmente a membrana ela é um pouquinho mais grossa, né? Ela tem menos gordura, ela é mais fibrótica, ela é estenótica, né? E ela tem mais quantidades. Enquanto a placa que cresce para fora, geralmente ela não é estenótica, ela é mais gordurosa, a placa é um pouco mais fina, né? Ela tem mais quantidades do que a outra, beleza? E ela só gera aí o infarto agudo do miocárdio. Então, quando a placa cresce para dentro, prejuízo ao fluxo visível no exame. Quando a placa cresce para fora, sem prejuízo ao fluxo invisível no exame. Não é regra, ambas podem romper e complicar, gerar o mesmo problema, beleza? Depois a gente vai ver uma característica melhor das estenóticas e não estenóticas. Diferencia uma placa estável do instável. Pesquisar mais eu coloquei, mas já tinha pesquisado, né? Então, uma coisa que eu confundi bastante quando eu estava lendo é justamente a diferença de uma placa estável, instável e um estenótico e não estenótico. Eu vou dizer primeiramente as características, na verdade, que eu já acabei de dizer, que é a diferença de uma estenótica para uma não estenótica. E depois você compara a diferença de um estável para um instável e vê que algumas características estão comuns, certo? Então vamos lá. Diferença de uma estenótica para uma não estenótica. A estenótica, não sei porque eu estou chiando, a estenótica, ela vai se caracterizar, que raro, ela vai se caracterizar por ser mais fibrosa, por estar mais presente, por estar por ter em pouca quantidade, pela camada fibrosa estar muito curta, beleza? E por ter mais processo inflamatório, não sei se processo inflamatório, mas enfim, essas são as características, beleza? Elas são mais fibróticas, certo? A camada ela é mais espessa e ela gera justamente a rejeição do lumen. Por isso que ela vai gerar angina estável, vai gerar alteração no teste ergonométrico, vai gerar alteração em exames como, por exemplo, aí, o ecoestresse, como, por exemplo, aí, a cintilografia. Beleza? Show de bola? Quando a gente está falando a respeito da placa não estenótica, né, a gente vai ter uma placa que se caracteriza por estar em maior quantidade, pela camada dela ser fina, por ela ser mais gordurosa e, além disso, ela se caracteriza por ter uma compensação de tamanho de lumen, certo? Enquanto a outra não tem, beleza? A única manifestação que ela vai ter é o infarto agudo do miocárdio. Vamos lá. Aqui, ó. Então vamos lá. Isso aqui, ó. Tipos de lesão. Pode ser estenótica e não estenótica. A estenótica, elas são poucas lesões fibróticas com a capa dela extremamente fina, beleza? E sem crescimento compensatório, certo? A não estenótica, vão ser muitas. Tem o crescimento de líquido, não, de lipídio, uma capa dela, né? Uma cobertura fibrótica pequena e um crescimento compensatório, como eu falei. Então, essas características eu falei, certo? Uma vai se manifestar pela isquemia e outra pelo infarto, certo? E aí vai ser angina pectoris, positivo teste ergométrico e um defeito de perfusão, beleza? Show de bola? Então vamos seguir, já vai acabar a bateria, beleza? Bateria não, a memória. Então essa é a diferença de um que cresce para dentro e um que cresce para fora. Agora, olha que interessante. Vamos tentar diferenciar agora a placa estável de instável. Ela tem algumas características importantes, né? Então, uma placa estável, ela vai ter uma característica que lembra a estenótica. A placa estável, ela tem uma camada grossa. Ela tem pouca gordura. Ela é mais fibrótica. Ela tem menos reação inflamatória, certo? Ela tem menos macrófagos. Uma placa instável, ela tem mais gordura. A capa dela é fina, ela tem mais inflamação, ela tem mais macrófagos. Então essa é a diferença de uma para outra, beleza? Por isso que eu achei muito parecida uma estenótica com a estável e uma não estenótica com a instável, beleza? Mas ambas levam aí para o aparecimento da angina, beleza?
Então, pequena e fibrótica, né? Grande e gordurosa, beleza? Isso é em relação à quantidade de gordura, né? Em relação à quantidade do conteúdo macrofágico, reduzido na estável, abundante na estável. Capa fibrosa, ela é espessa, sem crescimento compensatório. Eu marquei esse sem crescimento e com crescimento compensatório relacionado a estenótico ou não. Estou misturando um pouquinho dos dois. Inflamação, pouca ou muita, né? No caso. Chance de rompimento vai ser menor na estável e maior na instável, por lógica, né? Se a camada é menor, se tem mais gordura, tem mais chance de romper. Sintomas. Aqui vão ser sintomas isquêmicos, aqui vai ser oligossintomático e AM, né? Isso aqui eu misturei o da instável com a estenótica e da instável com a não estenótica, beleza? Mas acho melhor na nossa cabeça a gente fazer essa separação, né? E tentar não misturar os assuntos, beleza? Mas que as características se parecem bastante. Show de bola? Então fica esse conhecimento, porque eu aprenderia estável e instável para ter certeza, certo? Quais os parâmetros caracterizam o risco de rompimento elevado? Então essa parte é interessante, são resultados muito mais dados pela ultrassonografia, né? E creio eu também que pelo cateterismo. Mas se você olhar e observar na prova, uma área lá menor do que 4 milímetros quadrados de passagem de sangue, uma carga de placa que não é o nível de passagem de sangue, mas é uma carga de placa acima, abaixo de... É uma carga de placa, ou seja, um prejuízo da placa, acima de quantidade de placa, né? Acima de 70%. Ou então, para finalizar, uma área transluminal, carga de placa e... Tem um que é 20. A gente falou da área, a gente falou da carga, tá faltando um. Que é justamente aí o que? Ah, uma espessura abaixo de... Uma espessura fibrosa. Eita, agora lascou. Acho que é a espessura fibrosa de 4 milímetros, menor do que 4 milímetros. E menos de 20 milímetros quadrados de placa plausível de área, né? Acho que é isso. Vamos ver. Então, a área luminal mínima de 4 milímetros quadrados estava certo, né? Uma carga de placa de 70% medida pela USG. E aí, 200 micrômetros de placa fibrosa. Então, a placa fibrosa, 0,2 milímetros. 200 micrômetros, certo? 1 milímetro tem 1000 micrômetros, correto? E aí, 200 micrômetros é 0,2 milímetros. E aí, presença de placa justamente menor do que 0,2 milímetros. E o milímetro quadrado é a área luminal mínima, beleza? Então, deu para entender? Acima disso é considerado uma lesão que tem grande risco de rompimento. Então, vamos lá, vamos lembrar. 200 milímetros, 200 micrômetros de capa, 4 milímetros quadrados de área e carga acima de 70%. Então a gente tem justamente diversos, esses fatores eles podem estar inclusive coexistindo, certo? Podem estar coexistindo e quando eles coexistem eles aumentam a quantidade, né? Beleza? Deu para entender? Então quando os três estão presentes aí, a chance é ainda maior, certo? Então deu para entender. Lembrar desses parâmetros aí, porque vai que aparece na prova aleatoriamente. 200, 4 milímetros quadrados, 70%. Então, na fisiopatologia, devia estar mais no quadro clínico, né? Mas caracteriza uma angina típica. Então, eu vou dar características bem genéricas, né? E depois eu dou características mais específicas. Né? Mais específicas não. Vamos caracterizar a angina típica. Então, qual é a angina que caracteriza a DAC crônica? Né? Na verdade, a DAC eu vou falar depois. Mas a angina típica, que é a dor relacionada em grande parte aí com problemas cardíacos, então em relação à doença arterial coronariana, quando você tem aí a presença da aterosclerose. Então, fisiopatologia da aterosclerose a gente já falou, que é basicamente a primeira aula. Essa aula agora é de DAC. Então, a aula de DAC ela está dizendo o quê? Eu já estou chegando na aula de DAC. A angina, eu tenho que entender a angina como sendo essa dor torácica retroesternal, em grande parte. Em aperto, né? Então ela pode ser retroesternal ou torácica, né? Peitoral, retroesternal, peitoral. Em aperto, constricção, que se caracteriza por durar de 5 a 10 minutos.
ela piora com esforço, com emoção ou com alimentação e melhora no repouso ou uso de nitratos. Beleza? Deu para entender? Então ela responde a esses fatores, certo? Então lembrar, primeira característica para dizer angina típica, localização, retroesternal ou peitoral. Segunda característica, ela pode irradiar para a boca, para o pescoço, para o membro esquerdo, certo? Membro esquerdo, facionado membro esquerdo, pescoço, mandíbula até a arcada dentária. Falei de localização, qual outro ponto que é importante? O que gera, né? Ela piora com esforço, com emoção. A alimentação também, tá? Piora com esforço. Melhora no repouso, ou então na não alimentação, ou então na não emoção, ou com nitrato. Essas são as 3 características importantes. Você pode adicionar aí o fator tempo, que é justamente o quê? O fator aí de durar de 5 a 10 minutos, certo? Show de bola? Se ela tiver 2 dessas 3 características que eu falei, que é localização, o que piora e o que melhora, se ela tiver 2 delas, é uma dor anginosa, uma angina atípica, certo? Angina atípica. Se ela só tiver um desses, é uma dor não isquêmica, certo? Seria uma angina não isquêmica, beleza? Então tem que ter essas características, certo? Então a angina estável é resultado da isquemia, pronto, só caracterizando, né? Ela é resultado de uma isquemia de uma placa, né? Então a gente tem uma placa que está provocando aí isquemia, beleza? E essa isquemia, o resultado dela vai ser justamente uma angina estável, né? Que é o que eu vou falar agora. Lembrando que tanto a placa estável quanto a placa instável geram anginas estáveis. Angina instável é outra coisa que a gente vai falar depois. Então, inclusive, tá errado, né? A angina instável é resultado de uma isquemia de uma placa instável. Não, tá errado, escrevi errado. É resultado de uma isquemia de uma placa instável ou instável, que impede uma boa perfusão após um aumento de demanda. Pode ser tanto o aumento da demanda quanto a diminuição do fornecimento de oxigênio, beleza? Então, se por algum motivo o paciente diminuiu a quantidade de oxigênio, sei lá, tá comendo, parou de respirar porque tá comendo. Aí o resultado vai ser o quê? Isquemia, placa instável, né? Não aconteceria isso se ele não tivesse